Aí, Tudo bom, Ed? tudo bom, Tudo bom, Marcos? querido? E aí? Tranquilo. Tá bem hoje a transmissão? Hoje tá aparecendo tudo aqui. É. Pera aí que eu vou entrar. Eu vou entrar também, ó. Olha aí. Acabei de entrar para A assistir Elo também. já tá aí, ó. Agora eu tô vendo tudo. Ah, legal, cara. Feliz dia do amigo aí, né? Ah, valeu. Feliz dia do amigo para você. Tomando um cafezinho aqui, ó. Quer um café? E sim, tá bem à vontade, então. Nossa, tem bastante gente hoje, legal, gostando. Esperar um pouquinho e a gente já começa a falar. E aí, tenho visto, tem corrido? Cara, tô correndo sempre, né? Aham. Mantendo aí as atividades, né? Não pode parar. Não parou, é legal. Manter pelo menos o mínimo, né? Uhum. Tá treinando também, né? Ah, não pode parar, né? Eu fiquei, no início eu fiquei uns 2 meses sem treinar, depois retomei. Mas é isso aí. E aí, separou um material legal pra gente conversar hoje? Hoje tem bastante coisa interessante aí, né? Vamos falar bem do público-alvo aí dessa pandemia aí, os Uhum. que ficam mais preocupados aí, né? Exatamente. O pessoal fica igual cego no tiroteio, né? Não sabe o que faz. Amendoim, Porque é tanta amendoim, informação. boca de banguela. É, exatamente. Tem informação de todos os lados tadinho. O pessoal não sabe o que faz. Aliás, como tudo, né? Principalmente envolvendo a área da saúde, é impressionante o quanto de desinformação que se Sim. tem no meio, né? Uhum. É que é recente, né, Maicon? É uma coisa recente e como a gente sabe, que a gente está acostumado, a gente está sempre estudando, está sempre se informando, a ciência vai mudando, né? Vai mudando as coisas, né? O que é válido hoje, amanhã não é, né? Então, como é uma coisa nova, né? O pessoal não sabe ao certo como lidar e o medo predomina, né? Aliás, me conta dessa situação hoje, né? Que você presenciou, que então pintar a casa é É uma mais importante no sentido de manter a imunidade do que o exercício físico. exercício físico, é. O pessoal está deixando de lado aí o exercício físico, né? O nosso estado, o nosso governo está deixando de lado a atividade física, diz que não é essencial, que não é importante, né? Você manter o seu corpo forte, né? Que está mais que comprovado, né? Que a atividade física aí ela auxilia na imunidade e muito, né? Cara, na verdade, hoje eu não entendo, né? Essa questão. Talvez no início da pandemia as pessoas sim, elas se preocupavam, elas ficavam com medo, com pânico, né? Até entender o que estava acontecendo realmente, mas um dos fatores primordiais, pelo menos aí, é alguma atividade física, né? Não a proibição. Não estou dizendo aqui de academia, né? Mas pelo menos uma atividade física, nem que seja no quintal de casa, né? Ou ao ar livre, sem aglomeração, isso daí tinha que ser liberado, né? Sim, Não proibido como se está se fazendo agora, né? exatamente. E aí, vamos começar no tema então? Sobre Chega de enrolação, chega de enrolação? Vamos lá? então vamos lá. O que você tem a me dizer aí para esse público da terceira idade aí? Cara, De... primeira coisa aí, boa noite para o pessoal que está acompanhando a gente aí, né? Boa noite, Espero que todos pessoal. vocês estejam bem aí. Segunda live aí com meu grande amigo Way Ederson, sensacional aí. E hoje nós vamos falar aí, o papo vai ser sobre a questão da imunidade novamente, mas voltado mais para o pessoal aí da terceira idade, né? Que a população do Brasil está cada vez ficando mais longínqua, né? O pessoal até brinca que é a quinta idade já, né? Já estamos beirando aí os centenários, aí, as pessoas com mais de 100 anos. E é uma coisa que vai atingir todos nós, né? Seja ela
felizmente ou infelizmente, né? Então, uma hora, vocês que são mais novos, uma hora vai ter que cair aí em consciência que um dia vai envelhecer, né? Então, querendo ou não, vai ter que se preocupar aí, pelo menos aí com algumas mudanças de hábito até então, né? Se você já tem bons hábitos, vai sempre estar melhorando, ou se você não tem, talvez vai ter que refletir um pouquinho aí, porque você também vai envelhecer, né? Exatamente, todos nós vamos, né? O corpo, com o passar do tempo, vai degenerando, né? As células vão morrendo, né? E O incrível, assim, se formos fazer uma reflexão aqui da vida em si, né? O elemento que nos dá a vida, que é o oxigênio, ele, curiosamente, é o que também nos mata, né? sim, Porque o oxigênio em si, ele é extremamente oxidativo, né? Vocês veem como uma barra de ferro em contato com água e oxigênio enferruja. Mais ou menos ocorre isso nas nossas células. A cada vez que elas vão se dividindo, se regenerando, uma parte dela, uma pequena parte do núcleo dela vai sendo oxidada, vai perdendo a sua função e dando cópias um pouco menos eficientes do que a anterior, né? E aí, com o passar dos anos, vai ocasionando aí o desgaste aí da máquina. a máquina vai falhando, né? E o que a gente pode fazer para retardar, né? Porque, Qual que é a infelizmente, ideia de você ser saudável para envelhecer bem, né? Não é durar a vida por milhares de anos, mas a gente pode sim ter uma boa velhice, reduzindo aí os aspectos das doenças, né? E também as limitações que vai ocorrendo conforme o corpo vai envelhecendo, né? Tanto de movimentação, da questão do cognitivo, que é o fato de você estar pensando, né? Sempre. A movimentação do corpo também fica um pouco mais letárgica, né? Então, qual é a ideia de exercício físico e a alimentação na velhice, né? Você está sempre fornecendo meios antioxidantes e outros nutrientes que possa facilitar que você não fique tão ruim assim, né? Não fique com os movimentos tão limitados ou que acabar favorecendo o aparecimento de novas doenças, né? Ou se aí, você tem uma patologia, uma doença, ter um controle melhor dela. no caso, você está falando aí dos antioxidantes, né? Da importância Exatamente. deles para melhoria e para retardar o envelhecimento, né? E Quando eu falo antioxidante, é tanto via alimentação, mas também via exercício físico, né? exercício Exercício físico. físico promove uma cascata de reações dentro do organismo que também tem a função de proteção, né? Só que Muitas vale vezes lembrar, pensa assim, pode falar. não, que vale lembrar o exercício físico não em excesso, né? Porque o que é em Exatamente, excesso aí tem que ser bem é o contrário. estruturado. Quando é o excesso, quando tem muito exercício físico, ele promove o contrário, né? Faz o corpo Exatamente. Aí tem um efeito degradante. Assim como o alimento, né? Se você tem uma alimentação mais desregrada, muito fast food, muito sal, muito açúcar, muito farinháceos, não que isso seja ruim, mas em excesso você vai ter um efeito mais oxidativo, né? Então o seu corpo vai se corroer mais rapidamente, né? Entendi. E já que você está falando sobre os antioxidantes, e quais alimentos assim que ajudam o Michael? Vamos lá, o que vocês estão assistindo e o que você também está estudando junto também, Éder, o que você colocaria inicialmente aí, sem medo nenhum, sem julgamento? No fundo, vocês já sabem. Assim, são vários De uma alimentos, forma né? geral, né? Vamos falar dos grupos, de uma forma geral. O que precisa mais na alimentação do brasileiro como um todo? Não, assim, a gente tem que consumir os macronutrientes, né? E os micronutrientes, né? Para o O que pessoal seriam os macronutrientes? Só para quem está assistindo aí, né? Os macronutrientes são aqueles que fornecem, de uma forma geral, energia para o corpo, né? Então, carboidrato, proteína, gordura e um quarto grupo que está sendo incluso aí já há um tempo, né? Que são as fibras, né? Então, esses aí são os que fornecem unicamente energia para o corpo como primeira função, né? Vamos colocar assim. E aí você tem um outro mundo que são os micronutrientes. Esses sim que são importantes, que muitas vezes são negligenciados, né? Que exatamente. aí a gente já sabe aí, vamos falar para vocês que são as vitaminas e os sais minerais ou os minerais. Então,
todo aquele Centrum que a maioria toma aí, né? Prefere colocar tudo junto em cápsula aí, que não é bem assim também, né? Mas todos eles devem ser incluídos de forma equilibrada na sua alimentação, né? E é dessa forma que a gente sempre fica falando, né? O que seria uma alimentação equilibrada? Alimentos que sempre tenham bom fornecimento de vitaminas e minerais, que são o quê? Vegetais, verduras, legumes e frutas, né? Então, assim, fazendo um resumo geral, a gente vai especificar um pouco mais, mas o que falta na alimentação em geral da população? Vegetais, verduras, legumes e frutas. Exatamente. O pessoal foca muito no arroz e feijão, no pão com leite. Vê direto, né? Nas dietas é sempre os macronutrientes, mas nunca se fala muito nos micronutrientes. Até na nossa formação, na nutrição mesmo, a gente só vai partir para o micronutriente lá para o final do curso, bem assim, sucinto, né? Você precisa sempre de uma especialização a mais para verificar esse outro lado que é importante também na alimentação. Sim. E os óleos, Michael? A gordura boa, tipo ômega 3, ômega 6, ela entra como antioxidante também? Ela ajuda? Cara, os óleos, ele tem uma parte importante também, que é só para destrinchar um pouco para o pessoal entender. Às vezes você vê dietas que tem uma restrição enorme de gorduras e óleos, né? Mas os óleos, eles fazem parte da composição de muitos hormônios do nosso corpo, né? Você tem, por exemplo, a gordura em si, ela é excelente e benéfica para o homem, na quantidade ideal, lógico, para produzir alguns hormônios, né? Entre eles a testosterona, né? A base da testosterona é puramente colesterol, ou seja, gordura. Nas mulheres também tem outros tipos de hormônios que vêm também da gordura. Então, essa questão de alimentos zero gordura, né? Tudo sem gordura nenhuma, evitar gordura como se fosse uma coisa ruim, assim, e péssima, também é uma forma de desequilibrar o organismo e até a dieta em si, como um todo. Então tem que ser assim, equilibrado. Extremismo nunca é válido, né? Por muito tempo, né? E sempre vai causar um problema maior se você retirar próximo de zero algum componente. Sim. Não dá para zerar, né? Não tem como zerar. Salve alguns casos aí específicos, né? Que tem uns loucos que faz por conta de competição. Se a gente for pensar em atletas assim, por um determinado período de tempo, preparação, são algumas atitudes até válidas, né? Mas até mesmo os atletas, depois de um tempo, eles voltam a consumir, não fica isso por muito tempo. E vale lembrar que isso não é saudável, né? Essas estratégias aí não são saudáveis para a saúde, né? Cortar totalmente carboidrato, gordura, como o pessoal faz. Dá uma experiência, dá um pouco da sua experiência, Ederson, você que competiu também, né? Você sabe muito bem disso. Assim, quando a gente reduz muito carboidrato, né? Chega a cortar totalmente o carboidrato da alimentação e a gordura, fica muito fraco, debilitado o corpo, né? Você fica num estágio de sonolência e irritação muito grande. E atrapalha você a fazer as coisas do dia a dia. Não dá para manter isso num período muito, muito longo, né? É impossível. Tem que ter o equilíbrio aí, entendeu? Hoje, foi o que eu falei para você da outra vez, né? Hoje, quando eu vou participar de competição, eu faço dieta flexível. Eu não deixo de comer gordura, carboidrato. Tem que ter equilíbrio, né? A gente tem que manter o equilíbrio. O nosso organismo, ele sempre leva um tempo para reagir a alguma situação. Então, se você hoje, por exemplo, vamos falar aqui de um que está mais comum assim a gente observar, que até foi modismo ultimamente, né? Você corta carboidrato, né? Nível quase zero, né? Se você começar assim de uma forma bem, a partir de agora, zero carboidrato, seu corpo, sua mente, ela não entende inicialmente que não tem mais carboidrato, né? Sim. Ela leva um tempo. E isso depende de pessoa para pessoa. Então, assim, até o seu corpo entender esse processo, ele já ocasionou em diversas reações que não vão te ajudar inicialmente, né?
E isso pode ser também, pode até acarretar em perda da própria imunidade, também que agravaria o caso aí Uhum. desse período que nós estamos passando, né? Então, assim, pense como se fosse uma pedra jogada num lago, né? Se for uma pedra pequena, você vê que não formam tantas ondas ao redor. Agora, se você jogar uma pedra grande, que eu estou tentando relacionar aí como se fosse algo bem extremo, você vê o tanto de onda que se forma ao redor, tanto que se propaga isso. Então é mais ou menos isso que vai ocorrer dentro do seu corpo. Se a mudança for pequena, seu corpo ele acaba aceitando melhor e tendo um pouco mais de benefício. Agora, se for uma coisa muito drástica, de uma vez, O corpo vai reagir da mesma forma, efeitos né? colaterais também vão ser grandes. É a mesma coisa de um treinamento, né? Você pega alguém, eu vejo isso também direto aí, a pessoa nunca correu, por exemplo, mas chega lá, quer comprar o tênis mais caro, sendo que nunca correu, achando que vai ter uma performance de atleta, né? De alguém que corre Sim, todas as vezes, todos os dias aí na semana, né? Não vai ser igual. E outro, o caso de se lesionar também vai ser muito grande. legal. O Michael, falando ainda dos antioxidantes, eles, eles ajudam, né, a prevenir algumas doenças degenerativas, ajudam no sistema cardiovascular também. Você sabe me dizer um pouquinho desse mecanismo ou não? O que seriam os antioxidantes? Né? São substâncias que elas são capazes de reagir com determinadas reações que ocorrem constantemente no nosso organismo, né? E muitos deles barram reações que são ruins para o nosso corpo, né? Lembra que no começo da live eu falei que nosso corpo, a nossa célula, cada vez que vai se dividindo, ela faz uma cópia um pouco piorada da sua anterior, né? Esses antioxidantes, eles evitam que saia uma cópia muito ruim, né? Ele entra no meio de um processo e faz com que você não oxide tanto, né? E aí, por isso a importância aí de algumas vitaminas que têm esse papel, né, fundamental, né? E essas vitaminas você não encontra em alimentos que já são processados, eles perderam, infelizmente, essa capacidade. Então, quanto mais natural possível, você tem Legal. uma quantidade maior dessas cargas de antioxidante, né? Algumas vitaminas aí e outras substâncias entram nesse meio, né? Vocês já ouviram falar de vitamina A, vitamina C, né? Algumas outras substâncias como catecolaminas, né? É, carotenos, né? Carotenoides. Então, todos esses são nomes de substâncias que têm esse papel de entrar na frente, como se fosse um colete à prova de balas aí, né? Para proteger a sua célula de um efeito tão oxidativo. Né? Então, conforme o nosso corpo vai envelhecendo e vai perdendo essa capacidade, você aumenta, talvez teria que aumentar a oferta desses antioxidantes, né? Tanto de alimentação como um exercício físico mais preventivo. Né? E isso a gente está falando só dos antioxidantes, né? Que ajuda Exatamente. a Do da terceira, micronutriente, né? exatamente, da população da terceira idade ser um pouco mais saudável, né? Envelhecer com mais O saúde. problema dos algumas pessoas, assim, conforme vai envelhecendo, vai carregando maus hábitos, né? Quanto mais um hábito vai sendo carregado ao longo do tempo, mais difícil você Porque seria essa mudança. vai criando uma certa repetição, um certo ciclo, né? Só que Eu assim, o seu acredito corpo não é o mesmo sempre, né? Você vai envelhecendo, a que reação vai aumentando, você vai acredito que até a envelhecendo, parte ficando com cognitiva, mais o processo pessoal mais oxidativo. velho, o pessoal mais velho, até a parte cognitiva começa a pesar nessa repetição, né? Exatamente, vai se acumulando, né? Então, Uhum. vamos supor que você era uma pessoa mais nova que tinha o hábito de ter uma vida um pouco mais desleixada, assim, que para a idade talvez mais nova, assim, é condizente, né? Mas vamos supor que você varava a noite direto, ou então ia num churrasco e não tinha muitas regras, assim, comia até bastante carnes, né? Ou então bebia demais, né? Conforme você vai envelhecendo, não dá para carregar o mesmo hábito sempre, né? Ou então você vai envelhecer bem rapidamente, né? E aí alguma chance de alguma doença aparecer também é bem maior. Sim. Então é isso que eu quero dizer, que o corpo não é o mesmo, mas a mente muitas vezes fica sendo sempre a mesma, né? Mas o corpo não é o mesmo. Então tem que ter essa reflexão sempre, né? Principalmente nesse momento de pandemia, né? Muitas das doenças que aparecem é por inatividade ou então
um excesso de hábito ruim que a pessoa carrega. Então, aquele start inicial, aquele início de uma doença, aquela dor que nunca passa, mas você deixa de lado, geralmente é um sinal do seu corpo mostrando que alguma coisa precisa ser mudada. Sim, porque o corpo vai perdendo a capacidade, porque querendo ou não, a alimentação, dependendo do que você come, inflama o corpo. Tô correto? Sim, E o sim. corpo passa a Pensa, função. você, pensa assim, seu corpo está perdendo milhões de células todo dia, Sim, né? E necessita de quantidade de antioxidante e de vitaminas e minerais também, para cada nova célula, né? uhum, Se a sua alimentação já está deficiente disso, é só a energia que você coloca, sem nutriente nenhum, então é só carboidrato refinado, só açúcar, só sal, né? Só bebida de teor alcoólico, né? Ou muito açucarado, muito adoçante também em excesso, né? E sem atividade física nenhuma para complementar também, né? Então o seu corpo fica só recebendo energia, mas sem ter algo que proteja desse excesso de energia, né? O que você acha que vai acontecer? Uma hora vai travar, vai enferrujar, vai quebrar, né? ele começa inflamando, né? A inflamação é um sinal que tem alguma coisa errada, né? E aí, se Aí você vai não. sentir uma dor, né? Sempre uma dorzinha ali que você acha que não é muito importante, dá para ir levando, né? E depois essa dor vai se alastrando, né? E de repente até tomar aquele susto, né? Seja por um exame ou por alguma situação que aconteça aí, né? Os idosos têm bastante queda, alguns, né? Bastante comum isso, ou então uma perda óssea muito grande também, né? Por Densidade causa de uma óssea. alimentação que já vem deficiente também pela inatividade física, né? Muitas vezes acaba se aposentando também, a pessoa perde um pouco daquela rotina que ela tinha, né? E fica muito tempo parado, né? Você citou agora um outro problema, né, que a terceira idade tem, né? Que é a questão da osteoporose, da densidade óssea, que vai reduzindo, né? Pensando nesse público, qual que é uma estratégia boa para a pessoa conseguir melhorar essa densidade óssea e consumindo uma quantidade boa de antioxidantes ainda? Acho que a primeira Porque. coisa é você estar sempre não deixando a sua mente ficar parada, né? Uhum, Porque eu falo a mente, porque uma vez que sua mente não fica parada, parte para ação, né? E quando aí você parte para ação, o seu corpo acaba você acaba fazendo mais movimento para o corpo, né? Seja um exercício físico ou numa atitude de mudar a alimentação, né? Então, acho que o principal ponto é nunca deixar sua mente parada, né? Sempre buscar algum tipo de conhecimento ou aperfeiçoamento ou até mesmo um hobby, né? Um hobby que não tenha nada a ver com alimentação, por exemplo, ou com exercício físico, né? sim. Aí Uma entra a mente parte boa. parada nunca produz boas coisas, né? Tem que produzir. Tem que manter a mente ativa, né? Sempre. Principal delas, né? E sempre o que vai levar esses nutrientes, esses antioxidantes, sempre é o que? A água, né? O líquido. Né? Os idosos eles perdem mais líquido e muitas vezes pela sensibilidade, perda da sensibilidade das papilas também reduzem o consumo de água, né? E o nosso Uhum. corpo é praticamente água, né? A maior parte dele é água, aí, mais de 70%. E a nossa imunidade só se comunica também em um meio líquido ideal, né? Certo. Então, o Então, principal delas também, manter sempre sempre hidratado, né? quantidade razoável aí de água. Quando eu falo água, é água, não é refrigerante, não é suco, não é nada desse tipo, é água mesmo. Uhum. Né? Vejo muita gente falando que toma café, que água tem no café, mas não é a mesma coisa. Toma 1 litro de café, né, durante o dia. Aí tá atrapalhando, né, a absorção dos Sim, micronutrientes, né? sim, a cafeína, né? Na live passada até comentamos um pouco sobre isso, Sim. né? Que a cafeína é uma molécula que ela é valentona, assim, né? Ela briga com qualquer outra vitamina e com qualquer outro mineral que esteja ali no meio, e infelizmente ela sempre ganha, né? Então, Uhum. ela bloqueia a entrada de vitaminas e minerais no seu corpo. Lá no seu intestino ela bloqueia e acaba saindo pela urina. Sim. Então, para essa população aí que a gente está falando, essa turma da terceira idade, sobre a densidade óssea ainda, para ter uma melhora,
Na parte física, a gente indica o treinamento de força ou que tem compressão óssea, né? No caso, a Academia Treine hoje está com um programinha legal de Pilates, ô Marco. Pessoal, elas estão oferecendo agora um programa de Pilates para fazer em casa, que é um exercício de força, é um exercício que tem uma certa resistência, que ajuda, né, a melhorar a densidade óssea. Mas a gente sabe que nada é melhor do que a musculação, né? A musculação, sim, que ela vai Peso trazer resistido, né? exatamente o peso resistido, que ela vai trazer um benefício maior para essa população aí. E pensando na estratégia alimentar, o que inserir na alimentação da terceira idade para estar melhorando? É, principalmente assim para agregar e fortalecer, né, os ossos, né? Depois você começa a envelhecer, a perda óssea gradual por ano pode chegar a mais de 1% a cada ano, né? Se você for extremamente sedentário, né? Mas com o exercício físico você acaba reduzindo para um percentual bem menor que isso, né? O exercício sim, ele é importante porque não tem dentro do seu organismo você precisa comunicar o seu corpo, né? Não adianta você também só suplementar magnésio, que ajuda a fixar os ossos junto com vitamina D, se o seu corpo tem um monte de vitamina D, um monte de magnésio, mas ele não sabe para que serve isso junto com o cálcio, né? Então, o exercício físico vai dizer para o seu organismo o que ele deve fazer junto com o magnésio e com a vitamina D para fixar esse cálcio nos ossos, né? Ou para evitar uma perda maior, né? Então, é aquela velha história, não adianta extremismo, não adianta você comprar cápsulas, suplementar doses cavalares, achando que está protegendo, não adianta só também colocar um monte de carga ali do exercício físico, achando que também está protegendo sua satura sem uma alimentação também adequada, que uma hora vai dar problema, né? Então, as coisas precisam ser muito bem equilibradas. Seu corpo ele precisa entender, né? A sua mente precisa conversar com o seu corpo, né? Não adianta o ego falar uma coisa, a sua cabeça falar outra, o corpo fazer outra coisa, que não vai ter benefício nenhum, né? A Então, suplementação. pode falar. Pode terminar, eu falo. Pode falar. Então, assim, o que os idosos teriam de benefício da alimentação seria simplesmente um pouco mais de sol, né, naqueles horários que não são muitos, que o raio de sol não está tão agravante, que seria ali até as 10 horas ali no máximo, então depois das 3 da tarde, né, aquele solzinho ali, 15 minutinhos ali de braço inteiro, sabe, ou então meia horinha ali já está ótimo já para renovar essa vitamina D, né, e a questão dos magnésios, a gente já falou na live passada ali dos vegetais verde escuro, então a couve, né, o brócolis, ali o espinafre também, né, então todos esses vegetais verde escuro, boas quantidades também de magnésio, o pessoal até faz aí o suco de couve também, né, tomado em horários corretos, sem exagero também ajuda, né, então assim, principalmente aí, se pensar em massa óssea, aí tem que pensar nesses dois componentes, magnésio e vitamina D. Porque o pessoal, eu ia comentar sobre isso agora. Tipo, o pessoal falava muito sobre cálcio, sobre às vezes suplementar cálcio, usar derivados de leite, enfim. O porquê que não deve fazer isso? A terapia passada, de uns anos para cá, era colocar doses cavalares de cálcio, né? Então, assim, a medicina pensava-se nisso, né? A medicina ocidental, né? Então, os dados eram os seguintes: cada vez se aumentava mais os níveis aí de osteoporose ou osteopenia, que é o início da osteoporose, né? E ao mesmo tempo que ia aumentando a dose de cálcio, né? Até que chegou um ponto que a dose de cálcio era tão grande que não estava melhorando esses níveis de osteoporose, né? E estava agravando até outro problema. A gente está falando nisso hoje, né? Que o extremismo sempre dá um problema. Então tinha tanta gente suplementando cálcio em doses tão cavalares que já estava calcificando os vasos sanguíneos, né? E isso estava prejudicando quem era cardiopata, né? Que tinha problema no coração. E Então, o atrapalha, excesso de cálcio também não é a solução, né? e atrapalha Talvez também a precisaria absorção. ter um pouco mais de equilíbrio. Exercício físico, vitamina D Vitamina D, e magnésio. magnésio. E não tanto cálcio assim, né? E o cálcio em excesso atrapalha a absorção de outras vitaminas, né? A cálcio é como a cafeína, né? Exatamente, bem lembrado. A cafeína tem um rival que é o cálcio, né? Quando os dois brigam ali
esquece outras vitaminas e minerais. É sempre um dos dois que vai ter a Então, preferência ali. ao invés de ajudar a imunidade, ao invés de deixar a pessoa mais saudável, estava deixando as pessoas mais doentes. Aí eu vou jogar para vocês que estão assistindo a live aí, pense nas besteiras que a gente vê, né? Então vamos pegar aí uma conduta aí, alguém que tem osteoporose, o que, que a pessoa de imediato pensa? Então coma bastante coisas que tem cálcio, né? Aí a gente vai, vocês acabaram de ouvir que excesso de cálcio acaba atrapalhando a absorção de outras vitaminas e minerais. Então aí a Exatamente. pessoa começa a comer só coisas com cálcio. Toma leite o dia inteiro, queijo o dia inteiro, Exatamente. e aí acaba desbalanceando e desequilibrando até outras coisas, talvez até gerando um problema aí com outras vitaminas e minerais também, né? Então, assim, esse é um exemplo clássico aí de uma alimentação baseada em extremismo, né? E aí, que em vez de ajudar, acaba prejudicando mais ainda. Sim. E ô Michael, eu vou dar um gancho no que a gente começou a falar no início da live, e sobre a ciência, que ela está sempre mudando, ela está sempre em constante mudança. Então, no passado, a gente achava que cálcio fazia bem para quem tinha osteoporose, suplementava com cálcio. E pelo contrário, né? Estava agravando mais o caso, né? E, e por isso que é importante hoje, no momento que a gente está vivendo, as pessoas saberem respeitar os outros, né? Que Porque, foi até uma história que aconteceu com você hoje ainda. sim, as pessoas têm que saber respeitar os outros, porque é tudo muito novo hoje que acontece. Então a gente não tem certeza de nada. A ciência não é exata. A ciência ela está aprendendo ainda. Então não existe o correto, tá certo, é assim que tem que ser feito, entendeu? A gente tem medidas preventivas, né? Mas ainda não é nada exato, não é nada correto. Com o passar dos anos, pode ser que venha uma resposta, não necessariamente que ela vai vir, entendeu? Então, por isso É, que é até, importante. até nos anos 30 não se sabia nada sobre vitaminas e minerais, né? Era um conceito que na mente dos estudiosos não existiam ainda, né? Nem sabia para que servia vitaminas e minerais, nem tinha ideia disso. Então os alimentos eram basicamente divididos só em níveis energéticos, como os macronutrientes são hoje, né? E não se falava nada disso, era tudo tratado na base de quantidade só desses macronutrientes, né? Então a questão de ser saudável, orgânico ou ter menos componentes como os pesticidas não era levado em consideração, né? Então imagine as besteiras que ocorreram no passado, mas na época como não se sabia, né? Por exemplo, os navegadores das antigas colônias, por exemplo, eles não podiam levar frutas nem verduras nos barcos porque eles ficavam meses no barco, né? Sim, Então eles só levavam carne seca e coisas do tipo. Então muitos deles começaram a desenvolver problemas, muitos deles não tinham dentes porque desenvolviam uma doença chamada escorbuto, que é a deficiência de vitamina C, que tem muitos sangramentos na gengiva e acaba muitas vezes apodrecendo o dente ou perdendo os dentes, né? Então aquela visão romântica que nós temos dos piratas que usavam toco na perna, ou então que eles eram todos com os dentes pretos lá, não era, né, realmente acontecia, né? Mas não por ser pirata, mas sim por falta de por vários falta de nutrientes conhecimento, né? que existia lá na época por causa que eles ficavam muito tempo no mar, só comendo proteína, no caso, né? Que seriam os peixes que eles caçavam ali, ou os estoques de carne seca que eles levavam, né? Legal. Então, assim, de lá para cá, muita coisa se conheceu, mas eu que estou no ramo da nutrição desde 2000, dos anos 2003, muita coisa mudou. Todo ano vocês mesmos veem que tem uma dieta nova, tem uma coisa revolucionária, fantástica, né? Então, quantas vezes já se reinventou esse assunto? Na questão da fisiologia também, na questão dos exercícios, muita coisa muda. Então, todo dia está mudando, É que né? Então, tanto a minha área como a sua é uma área nova, né? É uma área que saiu ali, se desvinculou da medicina, da saúde, que é uma área que faz parte da saúde. Não só a nossa, tem outras, tem inúmeras. E é uma coisa nova ainda, que tem muita pesquisa ainda rolando, muita coisa, muito mito sendo você quebrado. tem, você tem as bases, né, que você segue, mas essas bases vão sempre te norteando por vários tipos de caminho, não é um único caminho que é somente esse caminho, né?
Exatamente. Então, o que eu quero dizer é que na área da saúde, geralmente, realmente é assim. As coisas mudam quase que todos os dias, né? Se não for todos os dias, realmente uma coisa nova sai, condenando a anterior, né? Ou então dando mais força para a anterior, né? E é constantemente assim, né? Então, na questão dos idosos, realmente, uma dessas bases que a gente tem certeza é que realmente alimentos processados acaba prejudicando mais ainda os idosos, né? Sim. A gente comentou aqui do cálcio, que rouba os micronutrientes, os macronutrientes, bloqueia, né, assim como a cafeína, mas tem outros alimentos também que em excesso, sim, também acaba prejudicando a absorção de vitaminas e minerais, que vocês já sabem também, que é o excesso de farinháceos, o excesso de sal e o excesso de açúcar, né? Vocês forem parar para pensar, é um alimento refinado, né? É um alimento branco, é um alimento que foi limpo, né? Ele foi processado muitas vezes até chegar a ficar dessa cor, né? Então, é um alimento instável no nosso corpo. Quando ele entra em contato com os outros alimentos, ele quer ficar estável, né? E para ficar estável, ele precisa roubar outros nutrientes ali, né? Para ficar equilibrado entre eles, né? Então, um alimento, quando você coloca ali muita farinha, ele vai causar um desequilíbrio no seu corpo, tentando roubar outras substâncias para ficar estável. E é aí que ele acaba roubando os nutrientes do seu corpo, né? Isso muitas vezes lá no seu intestino, né? Então, muitas pessoas que têm problema intestinal, os idosos também que têm um ressecamento ali no intestino, têm que ter essa reflexão, tem que mudar esses hábitos. Mais água, mais vegetais, mais minerais, mais frutas, né? Que é o que a maioria já sabe, mas muitas vezes não faz ou tem uma resistência maior para fazer, Para né? fazer, tá? Legal. Começamos falando sobre os antioxidantes, falamos agora da osteoporose, e agora você citou o intestino, né? O intestino também é muito importante para a Na saúde. live passada a gente falou que você é o que você absorve, né? Então, o intestino, Exatamente. depois do estômago, que você precisa para digerir, quebrar em pedaços menores, o intestino é o que filtra, né? É o que vai pegar a parte boa do processo digerido, né? É o que vai selecionar que é bom para o seu corpo. Mas Sim. para ele fazer esse trabalho, ele precisa também estar funcionando de acordo, né? Uhum. Então, se você colocar muitos alimentos fermentativos, muitos alimentos que roubam nutrientes, né, isso vai atrapalhar essa inteligência do intestino de acabar adquirindo e escolhendo coisas benéficas para o corpo. Vai entrar coisa errada também aí, né, nesse processo, se tiver ele trabalhoso, se ele não tiver com uma folga ali, né, para E fazer o seu trabalho. é diferente, Michael, os alimentos que devem ser ingeridos pelo público da terceira idade, que traz benefício para o intestino, ou não? São os mesmos alimentos? O que você pode me dizer sobre isso? É bem, além dos processos ser diferenciado, né, a digestão no idoso ele demora um pouco mais, né? Tem toda a questão de queda energética do organismo, ele trabalha de um processo mais lento, né? Até aquela ideia que a gente tinha atrás de comer de 3 em 3 horas para idoso nunca foi muito válido isso, né? Até porque o tempo que ele leva para digerir e o gasto energético que ele tem é muito menor, né? Comparado de um jovem de 20 anos, né? Uhum. O corpo de um jovem de 20 anos está em processo ainda crescente, né? Ele está desenvolvendo a estrutura óssea e vários componentes do organismo. Já do idoso já está formado, ele só está mantendo, né? Manutenção. É o Então, contrário, né? Nem tem tudo. Na verdade, está até perdendo, né? O jovem, ele está ainda em formação, evoluindo. Vamos dizer, evoluindo no processo de crescimento, né? em crescimento. O idoso é o contrário, né? Ele está, infelizmente, Evoluindo. exatamente. Mas quando eu falo Infelizmente, evoluindo, não é num processo depreciativo, né? Eu falo que ele não está mais num processo crescente, né? Crescente que eu falo é na questão de aumentar a expansão corpórea, o tamanho dos ossos. Não, o idoso ele já está ou em manutenção, mantendo o que já é, ou diminuindo um pouco, né? É nesse sentido que eu quero dizer quando eu falo em evolução, né? Então, sim. assim, vale pensar nisso, né? O idoso realmente ele precisa comer menos de uma forma geral, lógico, não é uma regra geral, mas com uma qualidade melhor.
Então, assim, alimentos que tenham menos densidade energética, com macronutriente diminuído, né? Então, menos carboidrato, menos proteína e menos gordura, mas com um nível maior de vitaminas e minerais. Uhum. Ou seja, os naturais, né? Não tem jeito. Não tem como Não fugir. deve comer os refinados? Sim, deve, mas em comparação com o jovem tem que ter um limite, né? Um limite um pouco maior, um cuidado maior, né? E entra a questão também dos medicamentos, né? A gente está falando aqui de uma forma geral, mas muitos medicamentos também vai fazer esse papel de reagir com outros nutrientes, com vitaminas e minerais, que às vezes acaba também bloqueando. Então tem que ter esse cuidado também. Aí entra a questão do que a gente conversou também de mais líquido, para digerir melhor esses medicamentos, né? Sim. Espaçar, de repente, a medicação, né? Porque os medicamentos atrapalham na absorção, né? Então, Muitas dos idosos fazem uso, tem medicamentos necessários aí, mas tem que ter um cuidado maior também aí nessa questão com relação de não dá para ser desregrado na alimentação, né? Então, se você é já um idoso, está tomando medicamento, aí um passo a mais para se pensar em melhorar a alimentação e os exercícios físicos, né? Não dá para você ficar só no medicamento estando parado ou relapso, né? sim. Então, só ressaltando aqui, as quantidades do idoso, então, da comida, ela tem que ser reduzida, né? Tanto a Falo quantidade na calórica. questão energética, né? Exatamente, da questão energética, eu digo. Dos macronutrientes, exatamente. Exatamente, do consumo calórico, vamos Por que dizer que eu assim. falo isso? Porque muitos idosos carregam aqueles velhos hábitos de quando eram jovens, quando o corpo era saudável, quando era forte e tal, né? Eu não ficava resfriado, eu não ficava doente. Então, assim, quando você fala isso, quando era há 30 anos atrás, né, talvez já tenha uma boa diferença aí, né? Então, tem que sim repensar nesses hábitos. Então, na questão energética, sim, tem que ter uma redução, Uma né? redução. E redução que eu falo é em quantidades, né? Sim. Não estou dizendo que deve cortar aí, A nível importância. zero. Lembra do extremismo? Sim, Extremismo nunca é saudável, mas tem que dar uma reequilibrada. Então, aquilo que está faltando tem que aumentar e aquilo que talvez fosse normal e habitual, talvez tenha que reduzir. sim. E mais uma vez a importância da atividade física para esse público, né? Porque um gasto calórico maior e sem É, colocar um corpo parado, né? Assim, no corpo humano, que nada, o corpo nunca mantém algo que não tenha função. Uhum, Então, se exatamente. você tem lá, até mesmo uma pessoa que fica muito tempo acamada, né, na cama, ela tem uma atrofia, né, alguns membros atrofiam. Você acaba perdendo o corpo, ele não. Para que o corpo ele vai manter aquilo se não está usando? Não está Né? usando? Então, é mais ou menos isso. Se só a mente entender que o seu corpo não está sendo útil, não está fazendo tanto movimento, ele vai começar a acelerar o processo de atrofiamento. Né? Ele vai começar a desintegrar, né? Praticamente é isso. Ele vai começar a desintegrar, começando pelas pontas dos membros, né? E depois ele vai fazendo a limpa se não tiver um movimento aí, se ele não entender que está sendo útil, né? Então, a importância do exercício físico para a terceira idade é manter o corpo em movimento, né? Não é mais aí uma hipertrofia como os jovens fazem, né? Sim. É para manter o E movimento. aí manter aquilo que a gente falou, né? Algumas reações só ocorrem com exercício físico, né? Aí a questão também da massa óssea, só relembrando, tem que ter uma conversa entre sua mente e seu corpo, né? Então, quem vai fazer isso não só com a alimentação, mas também com exercício físico, né? Lembre-se do vitamina D, magnésio e exercício físico para ajudar a fixação do cálcio. Legal. Eu ia fazer uma pergunta para você, peraí, estava na ponta da língua, esqueci. É, que era a relação do, da relação da atividade física mesmo com o idoso. É, tipo, é mais recomendado fazer um trabalho aeróbico ou um trabalho muscular para fazer o link com a nutrição, com a alimentação? Ou
é indiferente isso, que você vê na literatura, Marco? Bom, vamos pensar aqui. O idoso, se você for pensar na questão de densidade óssea, você já tem um direcionamento para exercícios de peso resistido, né? Teoricamente, Sim, né? Agora, se vamos pensar assim, uma pessoa que tem problema de circulação, talvez seja interessante, sim, encaminhar no processo de um aeróbico, mas também para manter a oxigenação aí recorrente do organismo. é uma combinação, né? Então, não estou dizendo que é uma regra geral, mas assim, dá para um educador físico vai saber Sim, verificar sim. melhor isso, mas vocês estão vendo que não é uma regra também, né? Então, o idoso tem que sempre fazer um peso resistido? Nem sempre, depende do caso, né? Então, é importante, mas cada caso é um caso. Não sei se está dando para entender isso. E tem a questão, o Michael, que tem que levar em consideração também, falando agora um pouco como educador físico, eu tenho as minhas preferências particulares, então é até difícil eu expor aqui o que eu acho melhor, né? Com certeza. Sim, sim, mas Nos só que... ilumine com a sua opinião. Oi? Não Nos entendi. ilumine com a sua opinião. Não, eu sou. Você sabe que eu sou apaixonado por musculação, né? Então, a Sabe que eu melhor, também sou, né? a melhor atividade física que existe é a musculação. Você consegue É a mãe ter de todas, né? a base para Querendo ou todo, não, é a base querendo ou para não, você tem um jogador de futebol, uma hora vai ter que fazer musculação para melhorar a performance, né? a base para todo esporte é a musculação. Não tem como Um fugir. nadador, tudo, né? Se quiser melhorar, tem que ir para musculação. Exatamente. E dá para você ter melhora no sistema cardiovascular também com a musculação. Existem estratégias que a gente faz durante o treino que dá para trabalhar a parte cardiovascular também, como se fosse uma corrida. Né? Então dá para Com adaptar. certeza. Dá para fazer um. Você quer dizer que dá para fazer um aeróbico, no caso, sem estar correndo, né? No caso, fazendo um treino de musculação. Exatamente. Exatamente. A gente está fazendo um treino em forma de circuito que vai trabalhar seu cardiovascular tão bem quanto uma corrida. Entendeu? O que você está dizendo para mim é a base, né? É aquilo que a gente fala que tem as bases, mas o resultado final sempre é de uma forma, né? Só que o que vale também é a pessoa sentir prazer para fazer atividade física, né? O indivíduo Questão da sentir mente, prazer. né? Não dá para fazer uma Então, coisa empurrada aí, é né? um ponto que eu queria chegar, porque não adianta a pessoa ir fazer musculação se ela não gosta de musculação, ela ir fazer empurrada, entendeu? Então ela tem que achar uma estratégia, alguma outra atividade que vai gerar um benefício parecido, né? Que seja mais prazeroso para ela, né? Seja que nem a gente Mas está aí, falando. mas aí, Éder, só fazendo um adendo não vale aquela de eu não gosto de exercício nenhum, né? Sim, não vale. Ela tem que fazer exercício, não tem como. Você tem que ter Ainda mais se ela você tem que ter a ideia de que tem que ter um exercício tem que ser feito, tem que mas ser feito. você Ainda pode ter mais uma se ela, preferência por um, né? Mas tem que ser feito. ainda mais se ela quer ter uma melhora da saúde, né? Uma melhora da imunidade. E ele tem que ser feito direito. Ele não tem que fazer de conta que faz exercício. Ele tem que ser feito da forma correta, com intensidade e da forma correta. É E por isso que aqueles Veibitronic não funciona, né? Aquelas exatamente, cintas que dá choque, né? exatamente. Porque você fica Então, ligado ali, mas o seu corpo, sua mente não tá ali, né? Não tá entendendo o que você tá fazendo. Então, que nem a gente estava falando da densidade óssea. Se a pessoa não gosta de musculação, né, se o idoso não gosta de musculação, ele vai ter que fazer um pilates, ele vai ter que fazer um, Algo um que seja semelhante à funcional, musculação. exatamente, alguma coisa que seja semelhante, entendeu? Que vai causar que vai fazer esse trabalho de força, que vai causar esse benefício, né? E não adianta a pessoa vou fazer natação, né? Ela não vai ter benefício com a natação para melhorar a densidade óssea. Às vezes, muito pelo contrário, ela pode Ah, até. o médico me indicou natação, mas a pessoa odeia água, né? Aí complica, né? Sim, exatamente. As coisas não estão conversando aí entre si, né? A mente está de fora aí, né? Uhum. Olha lá, Elo, falando do programa do Pilates, ó. Foi o que eu falei já. A Trem tá com um programinha legal aí de Pilates para terceira idade, de aulas online.
tá? E vai deixar disponível também para quem fechar o plano, não só para fazer no horário que as aulas vão ser realizadas, elas vão ficar disponíveis online para esse público estar fazendo em outro horário, tá? No horário que for mais fácil para eles, tá? Cara, eu acho sensacional esse processo que surgiu mediante a pandemia, né? Esse cuidado a mais aí, essa oportunidade que as pessoas estão tendo, né? De estar conseguindo treinar em casa supervisionado. Isso Sim, é sensacional. Acho que em épocas, em outro tipo de época ou situação, isso não ocorreria, né? Então, sim. realmente, eu fico impressionado com vocês, educadores físicos, tanto de trabalho que vocês estão tendo com isso, né? Porque tá direto e indireto ao mesmo tempo, tá direto vendo, passando, mas não está perto ali de contato, falo, né? Que é uma coisa talvez bem difícil para vocês. As pessoas têm que se organizar para fazer, porque não é mais difícil, viu, fazer online. Tem muita gente que foge, muita gente foge. Mas é a realidade que a gente vive no momento, né? Então tem que adaptar e tem que seguir em frente, porque a vida continua, né? E se você quiser ter A uma vida vida continua, estamos envelhecendo, querendo ou exatamente, não, isso não para. é isso que eu ia falar. Se você quiser ter uma vida saudável e você tem que manter ativo, você tem que se manter ativo. Então, Quer ter uma velhice com menos doença ou com menos problema, talvez tenha que fazer um exatamente. exercício e melhorar os hábitos aí, né? Exatamente. O Michael, tá acabando aqui já. Vamos abrir um espaço para o pessoal, se o pessoal tiver dúvida, que quiser saber alguma coisa. Voou de novo. Curiosidade, qualquer coisa. Hoje a gente focou um pouco mais no público da terceira idade, mas se vocês quiserem fazer alguma, aproveitar o Michael tá aí, quiserem mais tirar alguma dúvida, Podem perguntar sem problema nenhum, sem nutrição, pode falar. Ou atividade física, pode falar. que seja aí do assunto, sem problema nenhum. Na verdade, eu fico feliz aí do tempo voar tão rápido assim, né? É Exatamente. sempre engrandecedor. Tá Uhum. falando de um assunto que eu gosto muito, o Éder também, né? Tá tudo junto, ligado, os assuntos. Nutrição, exercício físico, como sempre disse, né? Não acredito em saúde só com alimento, sem exercício físico. E o contrário também, né? Só exercício físico sem um cuidado com a alimentação, acho que É, não, são assuntos que estão interligados ali, né? Não tem como separar os dois. volta ao que a gente falou, principalmente na outra live, né? Que é um trabalho multidisciplinar, né? Para trabalhar com esse público aí, a gente tem que trabalhar em equipe, né? Não só a parte da atividade física, a nutrição, aí também você chegou a falar da parte cognitiva, né? Que é importante para esse público se manter ativo também, né? Com atividade que faça ele pensar, que faça ele se manter ativo também, a mente, né? A cabeça, sempre. Heloísa está falando aqui de hipertensão e alimentação, né? O que eu posso correlacionar com isso, muitas coisas, muitas das. Você falou em hipertensão, todo mundo fala maneira sal, né? Mas esse não é o único problema, né, da hipertensão, né? Acho que um dos fatores que é mais negligenciado na hipertensão é a quantidade de gordura, né? Vocês sabem que gordura e água eles não se misturam, né? Então, se você pôr um pouco de óleo num copo com água, você vê que a água aumenta, eles não se misturam. Então, quanto mais gordura você tem na sua corrente sanguínea, mais pressão você vai ter nesse sangue, né? Então, não é só questão de controlar o sal. Talvez seja aí necessário aí rever a quantidade de gordura da alimentação e também exercício físico, né? E mais água, né? É o que eu posso lhe responder de imediato para quem tem hipertensão aí. E ela perguntou do chá, ó, chá emagrecedor, pode tomar chá emagrecedor? Eu acho esse assunto um pouco complicado dizer assim, polêmico, né? Porque não existe chá emagrecedor, Exatamente, eu ia né? falar isso. Um, chá que emagrece. Dois, se causar uma diurese aí, pode estar perdendo sais minerais, né, Mike? Vai acontecer um desequilíbrio no corpo, né? Um desequilíbrio eletrolítico que. Primeiro, se você toma um chá sem açúcar, sem adoçante, todo chá emagrece. Se você tomar 3 litros de um chá, de um líquido, entre aspas, você emagrece. É uma quantidade tão grande de água que seu corpo vai ter que Sim, trabalhar para expulsar isso fora. Então, de uma é forma geral, todos os chás
emagrece. Agora, para quem tem hipertensão, lógico, tem que tomar cuidado com alguns chás que tenham aí uma quantidade elevada de cafeína, né? Então é o chá preto, né? Aí tem que ter, mediante exames com hipertensão também, com chá verde, né? Ele não tem a cafeína como as pessoas pensam, mas tem uma substância que age semelhante à cafeína. Então aí tem que ter aqueles cuidados, né, para não ter interação medicamento com alimento. Aí precisa ser uma coisa um pouco mais revista, né? Mas para quem está pensando aí hipertensão em chá, sim, podem tomar alguns tipos de chás, desde aqueles que não comprometam o efeito de medicamentos, se caso tomem, né? E aquele chá de cevada, Michael, pode tomar? O chá Essa de cevada para é, quem é é. hipertenso, Não, eu a preferiria bocaça. trabalhar outros tipos de chás aí, né, mais comuns, né, não tantos esses carregados aí por mídias e famosinhos e coisas do tipo, né, mas sim, pode tomar, mas desde que respeite quantidade, nada de extremismo, como a gente sempre falou, né? Tem que ser moderado sempre, né? Tudo tem que ter. Exatamente. A vida tem que ter um equilíbrio, né? Para tudo, Senão né? não vira caos. Muita carga no exercício sem execução vai dar problema, né? Problema, exatamente. Muito alimento de muito carboidrato, por exemplo, sem uma proteína e sem gordura, também vai dar problema, né? Então tem que ser tudo casado, tudo equilibrado. E esse equilíbrio que eu falo, vou até salientar aqui, para cada organismo é um equilíbrio. Não existe um equilíbrio ideal para todo mundo, né? Você tem sexo, você tem idade, você tem níveis diferentes de faixa etária, né? Você tem patologias que têm que ser consideradas. Então, esse equilíbrio é único para cada pessoa, né? Não dá para você Não existe a colocar como receita que é sendo ideal para igual para tudo. todo mundo, né, Maicon? Exatamente, Cada organismo vai absorver de uma forma diferente o alimento, né? exatamente. Então, as quantidades e horários é diferente de um. É o estilo de vida, né? O horário que dorme, a quantidade, tudo influencia, né? O tempo que Tudo. treina, tudo. Peso corporal, percentual de gordura, como esse corpo está inflamado, é, Raça, tudo, tudo. né? Aí, mais uma vez, vale lembrar, né? Que somos seres diferentes, né? Com necessidades diferentes. Isso Somos não seres iguais, mas os pensamentos são diferentes e o corpo também, né? o corpo também, exatamente. É isso aí. Então, beleza. Fico feliz por ter mais uma vez participado com você aí, desse Você bate-papo. sabe que é sempre engrandecedor, né? Você sabe que você é um amigo de longas datas e também muito agregador falar contigo e com as pessoas que assistem. Também Esse, gosto. esse é um assunto que nunca vou me entediar, né? É um assunto que sempre me leva sempre a novas curiosidades e compartilhar também. Legal, né? Então vamos fazer mais vezes. Eu queria que o pessoal participasse um pouco mais para a gente até ter um tema, né, diferente para a gente estar abordando, né, nas próximas. Só convidar, você sabe que se eu puder, eu tô sempre virei aí, né? Se quiser, Legal. dá até para lançar o tema para as pessoas para responder se elas quiserem também. Ou você sugere algum tema também para a próxima. Legal. Então, queria agradecer o pessoal aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado por estar participando. Valeu, Michael, mais uma vez. Obrigado, foi bem legal. E vamos combinar outras vezes. O que eu acho bem bacana, assim, é a naturalidade com que rola, né? A gente combina entre nós aqui, mas rola uma naturalidade, assim, uma complementação, né? E eu fico feliz sempre desse contato mais próximo, que apesar de pandemia, estou vendo muitas pessoas conhecidas aqui também, né? Legal. E acaba sempre sendo uma coisa bem agregadora para mim também. Ó, a Elo falou que vai fazer uma enquete, ó. Vai colocar uma enquete no Instagram. A gente bola alguns temas, coloca uma enquete e vamos ver o que o pessoal escolhe. Perfeito. Legal? Então, tranquilo, pessoal. Abraço, valeu. Ótima Então, noite, só até para amanhã. terminar, a revisão aqui para idosos é um pouco mais de vegetais, um pouco mais de frutas, um pouco mais de legumes, água e menos sal, menos açúcares e menos farinháceos e mais exercício físico também, sempre orientado, né? Legal. Abraço, Michael. Falou, tá esgotando o tempo aqui, ó. 3 segundos.